É isso aí, galera. Bem-vindos mais uma vez ao Debate Descentralizado. Desde 2017, o programa mais inteligente de criptomoedas do Brasil, trazendo para vocês os principais assuntos dessa mudança e transformação radical do que é valor. Estamos digitalizando tudo que você possa imaginar que era dinheirinho de papel para o fantástico mundo do blockchain e das criptomoedas. No programa de hoje nós temos aqui o Denis Rocha, ele que é o CEO da Declare Cripto, e também o Arthur Campos, um influenciador de criptomoedas, presente no YouTube, ensinando as pessoas já há anos também sobre essa transformação. Na nossa linha de raciocínio, no nosso bate-papo de 5 pontos, vamos falar sobre declaração, imposto e bitcoins. É complicado declarar Bitcoin? Comprei fora do Brasil, em outra exchange, tenho que declarar no Brasil? Reguladores no Brasil estão atentos e a par de tudo que está acontecendo ou ainda está bagunçado? E quais são as principais ferramentas e técnicas para te auxiliar a declarar todas as suas transações? E também vamos conversar sobre o futuro e liberdade. Bem-vindo aos nossos convidados. Começar com o Denis. Denis, é complicado declarar já imposto de renda normalmente sem contar com blockchain e criptomoeda, que é novidade no governo. Então explica para a gente primeiro as complicações de declarar imposto e depois adicionando criptomoedas. Boa tarde, Rodrigo. Primeiramente, muito obrigado pelo convite aí, para participar com vocês aí, poder debater um pouquinho esse assunto, que é um assunto bem extenso, um assunto bem até difícil, às vezes, de tratar para os investidores em criptoativos, né? Mas a gente tem que passar informação, tem que passar conhecimento para eles poderem fazer o melhor possível, tá? Então, no teu resumo ali, na verdade, no título, tu foi muito feliz e tu resumiu declaração, imposto e Bitcoin. Porque, assim, declaração não é igual a imposto, tá? Imposto é uma coisa, declaração é outra. Declaração, tu declara teu patrimônio, tu declara que tu tem ativos, tu declara que tu tem dinheiro, que tu tem carro, que tu tem bens, e isso não tem nada a ver com imposto, tá? Claro, tu vai declarar que teve um rendimento assalariado, um prolabore, isso vai gerar, sim, um imposto. Se, por um acaso, esse teu investimento em criptoativo gerou realmente um lucro para ti, aí tu vai tratar se tu tá nas linhas de corte para imposto. Mas, assim, tudo que a gente faz aqui, que a gente fala cara, declare e proteja o seu patrimônio cripto. E vamos tentar pagar o mínimo de imposto possível também, dentro das normas, obviamente, dentro das leis. Então, tu foi muito feliz ali no teu título, né? E a questão, assim, é difícil a pergunta que tu fez? Sim, é difícil. O que a gente fez com essa dificuldade? A gente transformou isso, óbvio, numa plataforma, numa inteligência, não dá para falar artificial, mas uma inteligência que a gente colocou todo o nosso conhecimento de vários experts dentro da plataforma, e essa plataforma entrega, então, uma solução para o cliente, para ele não se preocupar com essa dificuldade. E como eu disse, a gente sempre está preocupado com proteção de patrimônio, declaração de patrimônio e como pagar o mínimo de imposto possível dentro das normas. Então, assim, é complicado e vamos falar um pouquinho mais de normas, pode ficar aberto aí, Arthur, também a fazer qualquer tipo de pergunta. Estamos aqui hoje para ser sabatinado por vocês aí, para entregar para a audiência um bom conhecimento sobre esse assunto e que eles fiquem tranquilos que tem salvação, sim, de ganhar dinheiro e às vezes até não pagar imposto ou pagar pouco imposto para o governo. Arthur, diga lá, cara, declarar imposto, é complicado declarar, né, imposto de renda, e como é que tá na visão do youtuber aí, do criador de conteúdo? Bem, declaração de imposto, não só de criptomoedas, mas, num geral, já é uma coisa muito complicada, principalmente quando a gente adiciona aí o fator da pessoa estar investindo no mercado financeiro, quando a gente fala do investidor de varejo, do investidor de CPF que está entrando agora nesse mundo. Porque cabe lembrar que muitas vezes quando a gente está falando aqui no YouTube, a gente abrange uma população em geral. Muita gente que muitas vezes não tem nem a obrigação de declarar o imposto de renda porque não tem a renda obrigatória para poder fazer isso. Logo, o cara nunca nem parou para pensar em fazer isso, começa a investir, coloca o dinheirinho que ele tinha guardado e aí passa a ter a obrigação de fazer essa declaração. Se não me engano, hoje em dia, para ativos no geral, não é obrigatório você declarar qualquer valor. Acho que aumentou isso, se não estou enganado. Mas ainda assim, fica uma coisa muito complicada para quem não tem
um direcionamento quanto a isso. E aí o sujeito acaba se enrolando com declaração e acaba conseguindo um problema muito maior para frente. Então, declaração, principalmente no meio de criptomoedas, não é segredo para ninguém, que muita gente não gosta de fazer, mas tem coisa que você escolhe qual dor de cabeça você quer passar. Uma que é só uma de pirona, outra que você tem que ficar no hospital uma semana. Não, boa, não, perfeito, né? Boa, Porque boa. para a gente poder entender bem como funciona isso, deixa eu colocar aqui na nossa tela para a gente conseguir visualizar, porque como o Denis falou, né? Declarar é uma coisa, pagar imposto é outra, né? Então, Denis, esclarece para a gente também. O cara vai lá, compra a Bitcoin, vamos usar o Bitcoin fora de uma exchange fora do Brasil. O cara usou uma VPN, colocou lá na Holanda, comprou na exchange de Singapura e mandou para a exchange de Hong Kong e tá guardado, tirou e tá guardado na carteira dele. Tem que declarar esses bitcoins ou só quando o cara vende e pega reais? Como que funciona esse processo? Rodrigo, eu vou pegar um gancho ali do que o Arthur falou, né? A questão dos limites, né? A gente sabe que tem sim os limites, né? Que pequenos investidores têm algumas limitações que eles deixam de ter que fazer algum tipo de declaração ou pagamento de imposto e até de registro de patrimônio. Então, hoje, desde o ano passado e esse ano também no imposto de renda, o limite é quem tem acima de R$ 5.000 em qualquer tipo de criptoativos para declarar lá no final do ano o patrimônio, dizendo, eu tenho 6 mil, tenho 10, tenho 20, tenho 100, tenho 200 mil em criptoativo. Claro que lá tu vai ter que declarar qual cripto tu tem e qual o custo de aquisição que tu teve para quando tu for vender, tu vai ver se vai ter lucro ou não. Então, tem também limitadores de operações. Quem faz pequenas operações não precisa declarar. Quem faz vendas menores do que 35 mil no mês não tem o ganho de capital, mas não tem imposto, então não tem que pagar imposto, não tem que pagar DARF. E quem faz operações fora do Brasil abaixo de R$ 30 mil, todas as operações somadas dentro do mês, também não tem nenhum tipo de obrigação de declaração, tá? Então, assim, foi bom o Arthur falar isso, porque são realmente limitadores para pequenos investidores, para aquele cara que tem 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, não tem nada. Aquele cara que tem até 30 mil, faz poucas operações, também não, claro, mas se ele tem 20 mil e faz muitas operações, ele vai entrar no limitador mensal de declaração, e vai também, se tiver lucro, vai entrar no limitador de pagamento de imposto. Só que, assim, a gente tenta passar essa informação bem clara e bem aberta para que o cara possa entender o que ele está fazendo e entender daqui a pouco se ele consegue ficar abaixo de um certo limite, ele não vai ter problema nenhum. Mas, claro que ele tem que ter esse conhecimento e tem que analisar o que está fazendo e saber o que está fazendo, tá? Agora, assim, Rodrigo, eu respondo a tua pergunta diretamente, tá? Pela lei brasileira, qualquer pessoa que tiver domicílio fiscal no Brasil tem que declarar os seus bens e direitos, indiferente de onde tiver. Então, assim, a resposta é sim, se ele comprou em Singapura, se ele transferiu para Hong Kong, onde ele tenha comprado, ele vai declarar o patrimônio dele em cripto, porque normalmente esse patrimônio ele vem de uma base do Brasil, tá? Quando o cara compra uma cripto, ele vendeu um bem, ou ele tirou um dinheiro da poupança, ou ele tirou um investimento na B3, então, assim, ele usou o dinheiro dele para comprar uma cripto. Isso é o normal, isso é o que acontece normalmente, tá? Claro, o cara pode receber lá fora, daí tem outros exemplos que são, digamos, de menor abrangência, tá? A abrangência maior é aquele cara que botou dinheiro, botou 20, 30, 40, 50 mil há algum tempo atrás e hoje tem um patrimônio um pouquinho maior ou um pouquinho menor, está tentando ganhar dinheiro e fazer os seus investimentos e com muito conhecimento, obviamente, a gente sempre diz que eles têm que ter conhecimento para poder fazer a coisa certa, mas assim, pela lei, sim, ele deve declarar qualquer tipo de patrimônio acima de R$ 5.000 lá no final do ano, tá? É diferente de onde for. Arthur, eu tenho uma dúvida. Comprei exchange fora do Brasil, manda ver, diga lá. Eu tenho uma dúvida pro Denis sobre algumas variações de casos em que a pessoa pode ter criptomoedas. Porque, como a gente sabe, cripto não é necessariamente apenas um investimento e tem algumas situações que eu acho que fica muito difícil da pessoa que está entrando no mercado entender um pouquinho. Digamos que você está trabalhando para uma empresa de criptomoedas que te paga em bitcoins. E aí, você, todos os meses, tira os seus bitcoins de uma carteira, envia para uma corretora, vende por reais para poder pagar os seus custos de vida. Nesse caso, o sujeito precisa pagar imposto como se fosse a renda dele,
como se fosse um investimento baseado no preço que tinha quando ele recebeu e quando ele vendeu? E como que funciona esse tipo de situação que não é o clássico de peguei o meu Pix do banco, mandei para a corretora, comprei, vendi e tudo mais? Excelente pergunta. Diga lá, Ótima Denis. pergunta. Como tudo na regra, tem as exceções, né? A gente sabe que a regra geral abrange normalmente 80%, 90% da população, mas tem aquelas exceções, a gente tem alguns clientes aqui que sim, recebem em cripto, né? Mas assim, a gente gosta de deixar isso bem claro que se tu tem um rendimento de um trabalho que tenha feito, é uma legislação trabalhista, não tem nada a ver com cripto, não tem nada a ver com questão de investimento, tu tem uma relação trabalhista que pode ser fora do Brasil, que pode ser no Brasil, e que tem as leis trabalhistas brasileiras lá que o cara tem que seguir, vamos falar, a empresa que está pagando e o cara que está recebendo tem os seus direitos. Então, assim, a gente sabe que essa exceção acontece e que isso a lei trabalhista não está tão assim atualizada nesse ponto de receber em criptoativos, mas assim, o que a gente indica aqui tecnicamente, tá? Que faça a questão do que ele está ganhando do trabalho dele nas leis trabalhistas de que ele tem lá direitos e que ele tem deveres e que a empresa tem deveres também de pagamento e pagamento de INSS, pagamento de imposto sobre aquela renda que ele está oferindo trabalhando. Então, a gente gosta de separar bem isso, né, Arthur? Porque são duas coisas diferentes. Uma coisa, se ele recebesse em arroz, se ele recebesse em moto, se ele recebesse em qualquer tipo de coisa, seria uma relação trabalhista no trabalho que ele está fazendo, entendeu? Então, assim, aonde entra a questão de declaração de rendimentos em cripto? É quando, assim, recebi em cripto lá e eu quero continuar recebendo uma cripto, qualquer uma delas, lá, Bitcoin, por exemplo, eu acho que o Bitcoin vai subir. Então, agora eu vou tratar daqui para frente como uma relação de investimento. Não vou vender ele no mesmo minuto que eu comprei, que daí não vai ter quase que lucro nem prejuízo nenhum. Eu vou acho que ele vai subir, eu quero tirar um lucro. Aí sim, esse lucro é investimento, esse investimento entra na regra de declaração de ganho de capital e entra nas regras também de uma alienação, quando maior do que 35 mil vendido no mês, tem que verificar o lucro, se teve R$100 de lucro, e pagar os 15% sobre esses R$100. Então, assim, tem que separar bem, né, isso, Arthur, porque existem as exceções, a gente tem clientes que têm exceção, mas o cara tem que tratar a questão trabalhista e a questão de investimento separadamente, porque assim a lei as trata, né? Então, Boa. se uma pessoa está usando criptomoedas como moeda, ela vai pagar imposto múltiplas vezes. Vai pagar imposto que ele teria que pagar se fosse um salário em reais. Se for uma empresa que a pessoa que está tendo um faturamento em Bitcoin, vai ter que pagar esse imposto referente à empresa, e se houver uma variação de preços, vai precisar pagar mais imposto referente a investimento. Sim, a resposta é dura, tá? É uma resposta que é sim. Como tudo no Brasil, que vou te dar um outro exemplo, quando tu vai no mercado lá e tu compra lá 1 quilo de feijão, aquele feijão, quem sacou pagou imposto, o cara que colheu pagou imposto, o cara que vendeu a semente lá para plantar o feijão pagou imposto. Então, infelizmente, no Brasil, toda a rentabilidade, todo o rendimento e toda a questão que tu está buscando ter, ainda não temos o IVA que está vindo, que está sendo discutido agora, que é o imposto único finalizado lá. Então, assim, toda a cadeia, cada uma das cadeias e das coisas que acontecem, elas têm a sua lei e tem o seu imposto ou não imposto. Tem limitadores, abaixo acho que eu vou aumentar agora o limite para quase 30 mil, mas estava acho que 24 mil, abaixo de 24 mil no ano de rendimento assalariado não tem imposto de renda. Então, assim, mas sim, cada coisa é uma coisa, cada coisa tem a sua avaliação, tem o seu imposto, e a empresa que ganha dinheiro fazendo alguma coisa, vendendo qualquer coisa, seja cripto, seja arroz, seja feijão, ela vai pagar o imposto da empresa. E se ela paga um funcionário, o funcionário vai pagar o imposto. Estou trazendo tudo para um exemplo mais prático, tá? Se o cara paga um salário, ele vai pagar o salário do cara em reais, vai pagar o imposto. Se esse cara pegar e investir em cripto e ganhar dinheiro em cripto, ele vai pagar o imposto. Então, assim, não é a cripto o problema, tá? Só quero deixar isso bem claro para vocês dois, para todo mundo que está nos assistindo. Não é a cripto o problema é que essa é a estrutura de impostos do Brasil. Essa é a estrutura que todos indiferentes, se tu usa cripto, se tu usa arroz, se tu usa qualquer coisa diferente, tu vai pagar imposto sobre esses teus ganhos de capital. A cripto não é o vilão nessa história, entendeu? A cripto ela entra na mesma regra que todas as regras, que quando tu segue o governo e tem os seus impostos, a gente sabe que isso é uma regra da sociedade do mundo, não é no Brasil.
Alguns países têm menos imposto, outros têm mais imposto. Alguns países europeus têm muito mais imposto que o Brasil, entregam muito mais também, mas eu não quero entrar no âmbito político em relação a isso, né? Mas toda a sociedade tem o seu imposto, e aqui no Brasil, sim. No exemplo que tu deu, Boa. Se ele ganha dinheiro assalariado, tem imposto. Se ele ganha dinheiro investindo em cripto, tem um outro tipo de imposto diferente. Nessa nota que a gente já traz o jabá, né? Galera, lá, nossa próxima viagem para El Salvador será do dia 2 ao dia 6 de setembro, para quem quiser saber mais informações de como abrir empresa, tirar passaporte, visto, residência e pagar 0% de imposto de ganho de capital lá em El Salvador, link na descrição. Não se esqueçam disso, tá ok? Isso depende de país para país. El Salvador, 0% de imposto. Vamos continuar aqui nosso bate-papo. Reguladores no Brasil. Já está estipulado claramente, temos a IN 1888, tem agora a lei do Bitcoin criada aí pelo deputado Auro Ribeiro, que já passou aqui no canal várias vezes. Isso tudo serviu para complicar ou para facilitar a vida do brasileiro que lida com criptomoeda e das empresas, né? E, de novo, né, usando El Salvador como exemplo, que o presidente lá disse, e como Bitcoin é uma moeda de curso legal, ou seja, é um dinheirinho, considerado dinheiro em El Salvador, você não paga imposto em cima do dinheiro, é 0% de ganho de capital. Como é que está esse caso aí pra gente? Diga lá, Denise. Cara, aqui no Brasil, né, a gente tem que separar que se é pessoa física ou se é pessoa jurídica, né? Então, assim, pessoa física é sempre muito baseado na própria Receita Federal, que vai avaliar a questão de patrimônio, que vai avaliar a questão de como tu oferiu o teu patrimônio, né? Porque se tu oferiu o patrimônio em cripto e tu registra isso não tem problema nenhum. Mas, claro, pode ter oferido o patrimônio com alguma coisa pior, ilícita, ou alguma coisa, não quero entrar em outros méritos, mas assim, a Receita Federal, ela rege a questão de investidor, de pessoas físicas no Brasil e de pagamento de imposto, ou pelo menos declaração de bens das pessoas físicas, né? Claro que a lei que está vindo agora, ela é muito baseada na pessoa jurídica, então o que ela vai fazer? Ela vai fazer com que as exchanges, com que os P2Ps, com que quem tem um CNPJ, uma pessoa jurídica que trabalha com cripto, vai ter regras onde o Banco Central, que vai ser o órgão que vai instrumentalizar essa lei. Então, a lei já foi votada, já foi sancionada, já está valendo, não é um projeto de lei, porque, infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem um problema de comunicação, porque quando sai um projeto de lei que alguém escreveu lá uma coisa para ser avaliada, para ser votada, todo mundo já sai falando sobre isso e parece que isso é verdade, parece que isso vai ser uma bomba. E, cara, a gente tem que separar muito bem isso, porque o público, ele vai pela notícia, ele não sabe que a diferença de um projeto de lei é uma coisa que está começando a ser escrita de uma lei que foi sancionada, que foi assinada pelo presidente, que passou pelas casas, passou pelo Senado, passou pelo Legislativo e foi votada e vai estar valendo, ou vai ter um prazo para frente para estar valendo. Então a gente tem que separar muito bem isso, porque a lei que foi sancionada foi uma lei para PJs que mexem com cripto e o Banco Central está instrumentalizando. Então a gente não sabe ainda que eles vão cobrar, não sabe que tipo de documento, não sabe que tipo de cadastro vai ter. Isso está sendo trabalhado nesse momento. E a gente aqui da Eclair Cripto estamos participando do sandbox junto com o Banco Central. Então, a gente mensalmente lá, a gente tem reuniões, a gente participa junto com o Banco Central e eles vão perguntando até para nós, ou falando o que eles entendem fazer, falando dos prazos, e a gente, claro, não nós a Declare, mas a Associação Brasileira de Criptoativos como um todo, onde a gente faz parte hoje, ela vai lá e consegue, então, ir levando conhecimento, a gente ajuda no que é possível, para que a gente possa ter uma norma fácil, e que, infelizmente, quando a gente fala em fácil na questão governamental, normalmente é médio, é difícil, nunca vai ser fácil, porque o governo tende a fazer coisas um pouco mais complexas, um pouco mais robustas, mas assim, não vou entrar no mérito político, como eu disse. Claro. A questão aqui é responder a tua pergunta. Todas as questões que vêm, elas são muito mais ligadas à proteção do Estado, tá? E a proteção do Estado, o que diz a proteção do Estado? Vai combater dinheiro ilícito, vai combater evasão de divisa, vai combater sonegação fiscal. Então, isso entra para o investidor como um controle, e é um controle que, às vezes, não é para aquele investidor pequeno, mas é para aquele cara que daqui a pouco usa o Bitcoin para fazer alguma coisa errada, que usa o Bitcoin para lavar um dinheiro ou para fazer alguma coisa. Então, é para isso que as leis são basicamente feitas, mas também ela vai querer cobrar e vai querer registrar o lucro e cobrar o imposto de renda caso ele passe os limites que eu já falei para vocês, que é com
altas operações, acima de 35 mil vendidos dentro do mês, então aí sim ele vai ter que pagar os 15% de imposto sobre o lucro, tá? Mas assim, as leis, não é só no Brasil, o Brasil na verdade está um pouquinho atrás, os Estados Unidos está na frente e a Europa está na frente. Lá as leis já foram votadas, sancionadas e já tem uma regulação mais correta que protege o mercado e protege até os investidores, porque o investidor quando entra numa empresa que não é séria e ele não sabe disso, ele vai perder o dinheiro. Ele vai investir numa coisa que às vezes não existe, ou que às vezes tem alguma coisa por trás que não está sendo bem descrita. Então, assim, a lei, ela vem para cobrar, mas ela vem também para proteger, para que as pessoas que fazem coisas erradas com as criptos, e não é só com cripto, daí, como eu disse, a cripto é mais um item, os caras fazem coisa errada com perfume, fazem coisa errada com avestruz, com boi gordo, com arroz, boi gordo. Os caras vendem tudo que não existe, e para isso vem o Estado tentar dar uma proteção e tentar balizar o mercado. Claro que isso traz trabalho para os investidores e traz trabalho para toda a população brasileira, entendeu? Mas não é a cripto da vilã, como eu gosto de dizer. Se tu botar isso em boi gordo, os caras vão fazer falcatrua e vão vender um boi gordo que não existe e assim por diante, entendeu? A história do boi gordo é a mais fantástica que existe. A gente já gravou aqui um podcast sobre isso, pessoal. Para quem não lembra, mas a Fazendas Reunidas Boi Gordo, basicamente você comprava um monte de cabeça de gado, não sei aonde, que faliu tudo, era uma pirâmide dos anos 90. E o mais fantástico do sistema judiciário do Brasil é isso, né? Porque os juízes que confiscaram lá todos os carros, os bens e tudo mais, depois foram denunciados porque eles confiscaram os bens e eles estavam usando os bens que eles confiscaram. Aí chamaram outro grupo de juízes para fazer uma reavaliação do que foi julgado, e esse outro grupo de juízes fez a mesma coisa, também confiscou tudo para eles, e mostrando a lambança do que é o Brasil aí. Não é para amadores, né? Diga lá, Arthur. Eu tô com uma outra dúvida construtiva aqui para o Denis, que acho que é interessante nesse contexto de regulamentação das criptomoedas aqui no Brasil. Aqui já não é falando em algo que vai realmente fazer uma diferença para o investidor individual, mas sim quero saber a sua opinião sobre o contexto. Como você comentou, que eles estão focando em fazer regulamentações que protejam o Estado e que impeçam coisas como usar criptomoedas para fazer lavagem de dinheiro e tudo mais. Existe, para quem já está mais aprofundado no mercado cripto, vocês dois com certeza estão muito cientes disso, o dinheiro que é utilizado para fazer movimentações ilegais é o dinheiro fiduciário. E criptomoedas, por serem, na maioria das vezes, quase 100% transparentes, são um péssimo veículo para fazer esse tipo de coisa. Será que, por ter essa discussão no contexto de fazer a regulamentação, essas pessoas que estão com essa, ou que estão destinadas para fazer isso, têm a capacidade técnica, o conhecimento de estarem fazendo um bom trabalho nesse sentido? Boa pergunta, porque a gente já entra aqui no próximo tópico, né? Ferramentas e técnicas, Denis, né? Quais são as ferramentas e técnicas, complementando a pergunta do Arthur, usadas hoje? Desculpa, Arthur, pode continuar. Muito bem. E eu ia perguntar que se a gente que está no mercado cripto, se nós temos alguma maneira de fazer uma leve intervenção, participar um pouco desse debate, ajudar na criação de leis que favoreçam não só o Estado, mas também os membros do mercado. Boa pergunta, Arthur. Como eu tinha dado aqui um indício, na verdade, para vocês, né? Existe sim um caminho técnico de fazer isso, existe um caminho correto, existe um caminho de tu apresentar propostas do mercado cripto para os legisladores, para que eles avaliem, tá? E a gente hoje está seguindo esse caminho, que é criar uma associação, que já foi criada lá em São Paulo, onde está participando os grandes atores do mercado cripto brasileiro. Não vou citar nomes aqui, mas as grandes exchanges brasileiras estão participando, alguns bancos que vendem cripto também estão participando, algumas empresas de questão legal, jurídica, questão contábil e compliance, como a nossa, estão participando, e a gente sim consegue
ler uma lei e dar uma nota técnica dizendo, não concordo com isso não está correto, isso vai atrapalhar o mercado, vai atrapalhar o investidor. É claro que a gente não tem o poder de mudar a lei, mas a gente pode, sim, tecnicamente, tem o caminho certo, e a gente está percorrendo esse caminho de levar esse conhecimento do mercado para os legisladores, para que eles possam fazer leis e normas mais coerentes com a realidade do brasileiro, com a realidade dos investidores e com a proteção necessária para os players não fazerem as coisas erradas que a gente falou aqui, entendeu? Então, assim, isso, eu não vou julgar o conhecimento ou o desconhecimento dos deputados e da questão política, eles têm o seu conhecimento, eles estudam também as coisas que estão fazendo, alguns mais, outros menos, então, assim, a gente entende que, sim, a gente pode ajudar com que eles tenham mais conhecimento e tentar trazer uma normatização que seja boa para os investidores e que não vise, primeiramente, o imposto, e sim, primeiramente, a proteção do patrimônio dos brasileiros. Então, essa questão, como eu falei, da PJ que faz a coisa errada, isso é uma proteção de patrimônio, porque o cara está, um investidor pequeno ou médio que tem um pouco de desconhecimento do mercado, vai investir numa empresa dessas e vai perder o dinheiro. Então assim, a principal preocupação nossa do mercado é proteção de patrimônio, e proteção de patrimônio não é a questão de imposto, é a questão de como eu registro isso, de como eu dou conhecimento para o pessoal, de como eu como a gente tira as empresas que fazem errado do mercado. Então, assim, isso mesmo está acontecendo. Eu tenho que dizer que eu, Denis, penso que os legisladores estão buscando conhecimento, estão perguntando um pouco mais sobre o mercado, estão conversando com os grandes players do mercado brasileiro, principalmente onde eu participo, e perguntando, cara, o que tu acha disso? Dá uma analisada nisso. Então, assim, a gente está conseguindo, sim, levar a questão de que isso proteja o patrimônio e que diminua o mínimo de imposto possível. Então, essa é uma queda de braço que a gente está conseguindo ter hoje e passar informação para eles. Então, é muito importante, né? A gente já entrou, o Rodrigo falou de ferramentas e de técnicas, né? As técnicas, elas vêm normalmente da contabilidade normal, né? Então, assim, a técnica vem do cara, se tu teve realmente um lucro, tu vai ter um imposto a pagar sobre esse lucro, como em qualquer sociedade. Ah, mas eu não sei se eu tive lucro. Aí tu vai entrar uma ferramenta, daí vai entrar uma Declare Cripto, vai entrar uma outra ferramenta, vai entrar um contador fazendo isso manualmente, vai entrar o próprio investidor, daqui a pouco, que gosta muito de fazer os seus cálculos, tem o Excel, e vai botar lá 2, 3, 5, 10, 100 mil linhas no Excel, vai fazer os seus cálculos. Então, assim, o que a gente traz aqui? A gente traz, basicamente, conhecimento sobre as leis e conhecimento de que declaração é diferente de imposto, e que a gente aqui faz com que o imposto seja o mínimo possível ou até zero, levando conhecimento para os investidores, entendeu? Ah, mas o cara é muito grande, o cara faz 1 milhão de operações, o cara tem 10 mil de lucro, 20 mil de lucro. Esse cara, com certeza, vai precisar de uma ferramenta tipo a nossa, que vai buscar todos os custos de aquisição corretos, minuto a minuto, operação a operação, e quando ele fizer uma venda, vai dizer, cara, tu teve 10 reais de lucro nessa venda, nessa outra venda tu teve 100, nessa outra venda tu teve 1.000, ultrapassou os limites, tu ganhou 100 mil reais no mês, tu tem 100 mil, vai aumentar o teu patrimônio, vamos dizer que tu tinha 200, agora tu tem 300. Cara, tu vai ter que pagar 15% sobre esses 100 mil de lucro para te poder dizer que agora tu tem 300, menos 15, tu tem 285 mil reais, que são teus, patrimônio teu, registrado no teu imposto de renda como bens, como direito teu, e que tu pode usar e pode trazer para o mundo real, ou vice-versa, e comprar um carro, comprar uma casa, comprar o que tu quiser, entendeu? Então, assim, as técnicas existem, a ferramenta é fazer isso da forma mais tecnológica possível, com API, buscando os extratos, como tu mesmo falou, Arthur, das blockchains que são públicas, que são blockchains onde todo mundo tem acesso às operações de qualquer carteira, não se sabe a identificação do dono da carteira, obviamente, e isso ele vai passar para nós privadamente, e a gente vai lá e vai buscar na API da blockchain. Então, o caminho de fazer a proteção do patrimônio e pagar o mínimo imposto possível é conhecimento. E é isso que eu estou tentando trazer aqui para o pessoal entender as leis, as normas e poder se enquadrar, principalmente se ele for um pequeno investidor, aonde ele pode ter um lucro bom anualmente e não pagar nenhum imposto. Depende, claro, do tipo de movimentação que ele faz mensalmente, se é uma movimentação pequena, se é um holder que consegue vender depois pequeno também, por mais que ele tenha um patrimônio de 200, 300 mil, ele pode ir vendendo isso
com o limitador de 35 mil, então 34.999 todo mês de venda, e se ele tiver lucro, o imposto é zero, diferente do lucro, se o lucro for 1%, 2%, 3%, 10%, 50% desses 34.999. Então, assim, esse conhecimento é que a gente tenta botar na cabeça do pessoal. A plataforma e a ferramenta, a gente faz para quê? Porque o cara não perca tempo, porque se ele vai fazer isso na mão grande, ele vai perder um tempo gigante, vai perder 1, 2, 3, 4, 5 dias do mês. Quase impossível isso. Também, né? Um day trade que faz tamanho. milhões de operações com o botzinho dele lá, querer fazer isso manual, né? Impossível. Não, aí vira impossível, mas não é aquele cara mediano, faz ali, mesmo fazendo 50, 100 operações por mês, tu vai fazer isso linha a linha, compra a compra, venda a venda, é um trabalho. Qual o custo que tu pagou? Tu vai saber o custo exato que tu pagou? A gente tem o custo do minuto, de todas as criptos, em qualquer minuto que tu quiser. Que a gente comprou esse banco de dados mundial, entendeu? Então, assim, fazer isso no Excel é trabalhoso ou impossível, que nem tu falou, André. Opa, apertei o botão errado. Boa. Vamos lá, então, para a gente finalizar aqui, futuro e liberdade. Arthur Campos, como que você vê tudo isso em relação ao futuro das criptomoedas e liberdade do indivíduo? Vamos ter aí um futuro 1984, tudo controlado pelo Estado malvadão, ou vamos continuar aí vivendo a nossa vida e só usando tudo digital a partir de agora? Bem, eu acho que existe uma diferença muito grande de opiniões entre pessoas dentro do mercado, enquanto tudo quanto é essa opinião, o Estado malvadão vai fazer essa regulamentação aqui e eu vou ter que pagar imposto, antes não tinha, eu então achava que não tinha, mas tinha. Só que, querendo ou não, regulamentação vai acontecer. Goste a gente ou não, e em todo quanto é lugar acontece, assim como acontece com toda indústria que começa a ficar relevante. Se a gente ficar ligado no que está acontecendo, como que a gente pode usar dessas regulamentações para pagar o mínimo possível de imposto dentro da lei, claro, não estamos falando aqui de fazer uma sonegação, estamos falando de evitar ao máximo possível sem cometer um crime, isso aí é o caminho que a gente tem para fazer. E a liberdade do indivíduo, ela sempre vai estar um pouco a par com o que o governo acaba fazendo ou não fazendo. Mas tem coisas que não sei se é tão bom assim ficar batendo a cabeça no muro. Tem coisa que é interessante você só focar no seu, ter uma liberdade financeira, individual e utilizar das criptomoedas para viver a melhor vida possível, pagando imposto, queira você ou não. Só que fique ligado para fazer isso com só uma dipirona, ao invés de uma semana no hospital. Boa. Denis, futuro e liberdade, como que estamos nesse caminho? Cara, pegando um gancho do Arthur ali, né, a questão da dipirona, ficar uma semana no hospital, cara, é exatamente isso que a gente faz, tá, Arthur? Mas o que a gente faz aqui? A gente faz com que o cara não fique uma semana no hospital. Ele vai ter uma dor de cabeça, sim, ele vai ter que se preocupar com isso, ele vai ter que contratar um serviço, gastar um pouco, às vezes, para fazer isso, só que isso não é nem perto de que se a Receita Federal, por exemplo, pegar e pedir as documentações dele dos últimos 5 anos. E daí não vai ser só cripto. Vai ser a documentação do extrato bancário do cara que ele pode pedir, vai ser a documentação do que ele ganhou, que ele tem mais de bens e direitos, de onde é que ele ganhou o dinheiro. Daqui a pouco vai vir uma multa de 5 anos para trás, que ela é para quebrar o cara, literalmente, falando assim, bem chulo, né? Por quê? Porque isso vai deixar o cara no hospital, e isso vai fazer com que ele perca um patrimônio. Então, assim, a gente aqui tenta ser a dipirona para que ele não tenha, que ele não vá parar para o hospital. Vai uma dor de cabeça? Sim, uma dor de cabeça. Tem que ter conhecimento? Sim. Tem que estudar um pouquinho, tem que depois nas operações, daqui para frente, ter um pouco mais de conhecimento do que está fazendo e sabendo, eu vou realmente gerar esse imposto aqui porque eu estou ganhando dinheiro e eu preciso usar esse dinheiro do mundo real. Então, assim, a gente tem clientes aqui como exemplo que o cara faz 100, 200 mil de lucro todo mês, o cara faz 3, 4 milhões de operação. Mas como é que no final do ano ele vai dizer, cara, ele faz, vou botar 100 mil, ele faz 1 milhão e 200 no final do ano de patrimônio acima do que ele tinha no ano passado? Cara,
ele paga o imposto tranquilamente. Uma, porque ele quer usar o dinheiro, outra, porque ele quer trazer isso, comprar um caso, comprar uma casa, comprar um carro, comprar o que for no mundo real, e a Receita Federal, o banco, qualquer um, vão deixar ele fazer isso porque ele vai demonstrar que ele tem o imposto de renda, que ele tem esse bem, que ele pagou o imposto sobre o lucro e que ele teve um ganho de capital nesse ano. Então, assim, a gente traz essa solução para que a dor de cabeça seja bem pequena, tá? O que a gente tem, então, de futuro e liberdade? Então, Rodrigo, com a tua pergunta aí, para a gente poder ir finalizando aqui. Depois também, se tiver algum tipo de perguntas, depois deixa o pessoal, a gente pode voltar aqui e falar de novo, Rodrigo, então fica bem aberto aqui para que possam me contatar, a gente possa estar aqui de novo, e eu agradeço pelo teu convite. Entendeu? Mas, assim, futuro e liberdade que a gente entende. Como o Rodrigo falou, não é o Brasil que está fazendo isso, é o mundo que está fazendo isso. É os Estados Unidos, é a Europa, a próprios países aqui que têm o imposto zerado, que nem o Rodrigo falou, mas eles têm uma legislação para isso. Está escrito lá que essa é a norma, está escrito que essa é a regra lá. Enquanto isso não mudar, essa regra está valendo e o cara vai conseguir ter o patrimônio dele em El Salvador, ou em qualquer país que ele quiser ter, entendeu? Então, assim, e o futuro, isso, cara, me traz uma questão social, né? Nós temos uma sociedade, nós temos regras da sociedade que todo mundo, bem ou mal, tem que seguir. O cara não pode ir lá fazer um roubo ou fazer um ato criminoso. Cara, isso é contra a sociedade. Não é eu que estou impondo isso, não é a Receita Federal, não é o Brasil. É todos os países do mundo, eles têm uma regra social. E a regra social faz com que ele tenha o registro e com que, se ele teve um ganho, ele pague um imposto para que esse imposto possa trazer a benfeitoria social para a máquina pública. Se o político usa bem ou se usa mal o dinheiro, há uma discussão política gigantesca no Brasil, infelizmente, que é horrível, porque normalmente usa mal o dinheiro, mas eu não vou julgar isso, não quero entrar nesse mérito. Mas o que eu digo é que, cara, o futuro, ele sempre vai ser ligado à sociedade. Se a sociedade quiser mudar o futuro, ela vai ter que mudar como sociedade. Não é um indivíduo ou uma empresa não vai mudar as leis. Ela vai sim, se ela se juntar com outras empresas, ela vai poder, como eu disse, dar instruções mais técnicas para que as leis sejam feitas da melhor maneira possível. Mas, assim, o futuro proteja o seu patrimônio, declare o seu patrimônio e tenha conhecimento para pagar o mínimo imposto possível ou 0% ou zero de imposto, caso tu seja um investidor pequeno, médio, entendeu? Isso é o que eu acho que vai ter de futuro, e não é só aqui, qualquer lugar do mundo que ele for, ele vai ter que ter esse conhecimento e vai ter que andar conforme as normas da sociedade onde ele está inserido. Se é brasileiro ou se tem domicílio fiscal no Brasil, está inserido na sociedade brasileira. Boa. Bem, eu sempre digo que cada país tem o político que merece, né? Então, para deixar o pessoal pensando, mas eu queria agradecer mais uma vez a presença do Arthur Campos, o influenciador e youtuber focado em criptomoedas, e também ao Denis Rocha, CEO do declarecrypto.com.br. Pessoal, vou deixar o link na descrição para quem quiser acessar e ter mais informações. Muito obrigado pela presença dos dois, a gente se vê na próxima, pessoal. Tchau!